Olá pessoal, meu nome é Leonardo Parente, sou professor de História e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os hebreus. Esse vídeo eu vou dividir em três partes, tá? Hebreus, fenícios e persas, tá bom? Que é pra gente poder entender aí um pouquinho como tudo isso funciona, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai começar falando aí justamente sobre os povos hebreus, que tem uma história bem interessante, eu tenho certeza que você vai gostar. Bem, os hebreus, se destacaram por terem sido o primeiro povo, a adotar o monoteísmo étnico. Isso mesmo, aí você pode pensar, mas teve outros povos que adotaram o monoteísmo? Teve, mas rapidamente eles mudaram, tornaram-se politeístas. Foi lá na Mesopotâmia. Aqui não, eles eram apenas monoteístas, certo? Quando eu falo monoteísmo étnico, certo? É porque é uma religião que prega a existência de um só Deus, e é daí que vem a questão de monoteísmo, e que exige comportamento ético das pessoas, ou seja, que ajam de maneira correta e justa. Por isso que vem a questão de ético. Então, monoteísmo, crença em um só Deus, e ético para que as pessoas ajam de maneira correta e também justa. Era isso aí a base fundamental aí dos povos hebreus, certo? Que também são chamados de os povos de Deus, certo? Bem, inicialmente, certo? Os hebreus habitavam a cidade de Ur, do sul da Mesopotâmia. Ur, para quem não sabe ou não lembra, certo? Foi fundado pelos sumérios na época das cidades-estados, certo? Então, eles habitavam na região de Ur, na cidade de Ur, e o seu primeiro líder teria sido Abraão, viu? E Abraão, ele pregava uma nova religião, uma religião monoteísta, onde o Deus, supremo, máximo, era chamado de Javé ou de Jeová. Muita gente vai mais ouvir essa questão de Jeová do que mesmo Javé, certo? Bem, Abraão, segundo relatos bíblicos, ele teria conduzido os povos hebreus até a Palestina, certo? Região do atual território de Israel, também conhecido como Canaã para os hebreus, certo? Lá os hebreus se estabeleceram, certo? Certo? E por volta, de 2000 anos antes de Cristo foi o período onde eles ficaram estabelecidos, certo? Aí vocês vão ver que a história dos hebreus aí, ela vai envolver alguns conflitos, não que eles quisessem, tá? Mas por essa questão dessa terra prometida, tá certo? Que segundo Abraão, jorraria leite, mel, ou seja, seria um verdadeiro oásis, certo? As terras. E é aí que vai vir a grande questão, certo? Abraão foi sucedido pelos patriarcas de Isaac e Jacó, certo? Serão os dois patriarcas que vão suceder Abraão na liderança dos povos hebreus. Segundo o relato bíblico, crescentes dificuldades econômicas fizeram com que muitos hebreus migrassem para o Egito. Isso, devido às dificuldades econômicas demais, eles acabaram tendo que se mudar para lá como uma forma de continuarem sobrevivendo, certo? Garantirem sua subsistência. E séculos depois, eles acabaram fugindo do Egito, certo? Sob a liderança do profeta Moisés, que durante a fuga, conhecida como Êxodo, certo? Deus teria ditado a Moisés os 10 mandamentos. Pessoal, Êxodo significa saída, certo? Então, Moisés teria conduzido os povos hebreus nessa fuga do Egito, e lá Deus teria ditado para eles os 10 mandamentos, como respeitar Deus sobre todas as coisas, respeitar pai e mãe, não matarás, não roubarás, ou seja, certo? Os 10 mandamentos que muitas de vocês já conhecem, certo? Por volta do ano 1010 a.C., ocorreu a unificação, certo, dos povos hebreus. Isso, os povos hebreus, eles viviam em tribos. Então, sob a liderança de Saul, certo, vai haver essa unificação, certo,
dos povos hebreus. E esse mesmo Saul vai receber o título de primeiro rei dos hebreus. Vai ser o primeiro grande rei dos hebreus. Bem, Davi, né, é o sucessor de Saul, né? Ele vai lançar as bases para a formação de um Estado hebraico efetivo, com governo centralizado, exército permanente e uma organização burocrática, né, bem definida. É interessante a gente falar sobre essa questão aí de Davi, porque vejam só, quando ele traz a ideia de um Estado centralizado, ou seja, as decisões estão nas mãos de uma pessoa, ou seja, ela é quem vai ditar as regras para os demais. Um exército permanente, porque os hebreus eles precisavam se defender, porque vai ter muitas invasões. Eu vou falar daqui a pouquinho para você, só para você ter uma noçãozinha de como foram invadidos. Por isso que um exército permanente seria interessante. E uma organização burocrática é justamente como o rei vai organizar toda a sociedade, certo? E Jerusalém vai se tornar a capital do reino de Israel, que é, né, de onde os hebreus são, certo? Bem, sob o comando de Salomão, filho de Davi, o Estado hebraico atinge o seu apogeu, certo? Com um grande desenvolvimento comercial. Ou seja, os hebreus eram ótimos comerciantes e aí eles vão conhecer, né, o seu grande auge depois da organização que Davi fez, né? Salomão, seu filho, vem para manter essa questão da fortaleza, certo? Bem, disputas pela sucessão, certo? Na divisão do reino de Israel, devido a essas disputas, né, vão surgir dois reinos: Israel, certo? Onde a capital é Samaria, e Judá, que a capital vai ser Jerusalém, ou seja, disputas aí pelo reino, né, depois, né, da morte de Salomão, certo? Aí, como eu falei das invasões, certo? Vai ter muitas invasões estrangeiras, ou seja, para acabar com os povos hebreus. Inicialmente, né, foram os assírios, certo? E babilônios, esses liderados por Nabucodonosor. Muitos hebreus acabaram se tornando escravos e sendo levados para a Mesopotâmia para trabalharem lá como escravos. Depois, né, dos ataques dos assírios e dos babilônicos, virão os persas, chefiados por Ciro o Grande, que vai conquistar a Babilônia, certo? E vai libertar os hebreus, né, para que assim eles pudessem, né, retornar à Palestina, né, sua cidade de origem. Os últimos invasores da Palestina foram os macedônicos, liderados por Alexandre o Grande, e também romanos, certo? Bem, Jerusalém, né, acaba sendo destruída, né, nessas invasões aí, e os hebreus acabaram se dispersando para outras regiões. Esse movimento, certo, de fuga, né, recebe o nome de diáspora, certo? Diáspora é a dispersão, se espalhar, certo? E essa diáspora, né, vai se estender por vários anos, certo? Os povos hebreus vão acabar se espalhando aí devido a essas várias fugas e por não terem mais um governo tão forte e centralizado como era, tá certo? Bem, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui, tá certo? E nas próximas aulas a gente vai ver aí a questão dos fenícios e também dos persas, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.